Quem vive pela fé, fala fé. E gosta de ouvir sobre fé. Mas não é sobre fé que eu vou falar, não. Aleluia. Sabe, queridos, a gente, no domingo passado, né, o pastor Rodrigo esteve aqui. Que honra, que privilégio, né, ter a vida daquele homem de Deus aqui com a gente. E ele falou algumas coisas. No final do culto, ele falou mesmo sobre a gente ser esticado. Aleluia. Eu vou dar uma ajudinha nessa noite. Eita glória. Ele falou, aleluia. Mas eu já tinha algumas coisas no meu coração, algumas coisas a respeito disso, sabe? E quando o pastor falou, né, da gente conversar algumas coisas no domingo, Deus me fez lembrar das coisas que eu já estava anotando, eu já estava pensando, já estava estudando. E sabe, pensando, né, a respeito de algumas coisas, de tantas coisas que às vezes a gente vê na internet com relação... A gente sabe que Jesus está voltando e as pessoas distraídas, as pessoas, alguns viajando mesmo, sabe, sem ter um foco, sem ter um alvo, sem ter um norte. Ou às vezes até tem, mas no meio do caminho perde o temor, perde a noção, perde o propósito, sabe? Pensando sobre essas coisas, a gente, né, tem um versículo que fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 10, que fala mesmo sobre essas vozes, né? E no mundo de hoje, a gente fica pouco tempo na igreja, né? Você vem no culto quinta-feira, você vem no culto domingo, quem faz o rema é segunda, quarta e sexta, mas é pouco tempo que você se expõe à palavra, que você decide, às vezes, em casa, colocar um louvor, colocar uma ministração. E sabe, queridos, as vozes, elas estão querendo competir mesmo a nossa atenção. Ela quer chamar a sua atenção. Todas essas vozes que tem no mundo, que às vezes você vê aí de mídia, de internet. Ó, gostou do cartaz, gente? Ficou bonito, hein? Aleluia. Tá vendo? Deus é bom demais para nós. Eu não ia colocar agora, mas não tem problema. Agora você já sabe o tema da ministração. Quem não vigia o foco, negocia o destino. Aleluia. Então a gente vai vigiar, a gente vai aprender a ficar conectado com a palavra, com aquilo que Deus diz, sabe? Olha lá, ó, mantenha seu olhar no que realmente importa. Queridos, a eternidade precisa estar firmado dentro de você. A gente precisa aprender, assim como Paulo disse, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, do jeito que eu quero. É como Deus diz, como Deus deseja que seja feito. E aí essas vozes, né? Aqui a gente colocou algumas coisas, séries, conversas vazias, tempo perdido, prazeres passageiros, redes sociais, jogos. Mas existem muito mais coisas, muito mais vozes que competem a sua atenção, que quer tirar você do foco, que quer tirar você do alvo, quer tirar você do alvo da palavra, sabe? E quer a sua atenção. As coisas, essas vozes, elas estão aí para roubar a nossa atenção, para nos distrair, para nos tirar mesmo daquilo que Deus tem para nós. Deus já liberou algo sobre a nossa vida, você já sabe quem você é, aleluia, filho de Deus, amém? Existe um propósito, existe um plano para a gente cumprir, e o diabo quer desviar a gente desse plano, desse propósito, quer tirar o nosso foco, sabe? E esse versículo fala, né? Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Esse versículo fala, né, sobre essas vozes que tá competindo a sua atenção, que quer você, que quer que você dê a atenção para ela, tire o foco da palavra e fique com o que a voz está dizendo. Mas aqui, ele fala assim, ó, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Na verdade, nenhuma dessas vozes, elas não têm um propósito. Todas essas vozes, elas têm um propósito, que é o nosso coração. Aleluia. A palavra tem um propósito, a voz de Deus tem um propósito de alcançar o nosso coração, mas as vozes lá de fora também. A voz lá de fora quer te tirar de onde Deus já te colocou. Quer te distrair, quer falar o contrário, você não é, você não pode, você não tem, para você não vai dar, não vai acontecer, com todo mundo é assim, com você não vai ser diferente. Mas a palavra diz, já deu, está feito, já aconteceu, você é diferente. Aleluia, aleluia. E sabe, queridos, essas vozes, como eu disse, ela tem um propósito. Ou tirar você do foco, ou colocar você no prumo. Aleluia. E hoje a gente veio para colocar no prumo. Aleluia. A gente vai ser mesmo alinhado e esticado com algumas coisas, porque a gente precisa lembrar. É segurança para nós ouvir essas coisas.
É segurança. Sabe que para o diabo também é segurança você ouvir algumas coisas lá fora? Já peguei ele. E aí ele te segura com os pensamentos que ele lança, a intimidação que ele lança, as vozes do medo, da dúvida, da incredulidade, assim como o pastor disse aqui na quinta-feira. Ele lança. Aí pega quem quer. Aleluia. Mas nós não, nós estamos focados e conectados naquilo que Deus diz. Olha lá, ó, mantenha o seu olhar, o seu foco no que realmente importa. Aleluia. Fica focado. Sabe, se a gente precisa ter um alvo, gente. Se a gente não tem um alvo, se a gente não tem uma visão, tanto faz aonde a gente vai parar. Tanto aqui dentro quanto lá fora. Então, a gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar ajustado. Amém? Pessoas que, por exemplo, elas decidem fazer academia, né? Então, aí, às vezes está precisando, nem é o desejo do coração, mas faz porque está precisando, e vai. Mas ela não tem um foco, ela não tem um alvo. Então, qualquer pizza, qualquer lanche, qualquer refrigerante vai tirar ela do foco. Qualquer coisa que oferecer o primeiro doce, aleluia, não é? Estou escutando aqui, ó. Qualquer docinho já tira ela do foco. Mas quando você está focado em algo, quando você deseja, você quer aquilo, você precisa daquilo, eu quero, eu preciso me alinhar, eu vou me comprometer, eu vou ser constante, eu vou ser permanente, eu vou conseguir. Você paga um nutricionista, você paga um personal, aleluia, e você chega onde você quer. E por que com o nosso espírito tem que ser diferente? Por que às vezes a gente aceita ouvir qualquer palavra, andar de qualquer jeito, negociar culto e está tudo certo? Às vezes, sabe, qualquer coisinha te tira daqui. Às vezes o que era antes era honra para a gente cantar, para a gente louvar, para a gente servir, ou para servir no diaconato. Era uma honra. Meu Deus, me chamaram, que honra. Eu vou servir ao Senhor com o meu talento, com o meu dom. Hoje, já nem é mais tão prazeroso assim. Foco, alvo, meta. Mantenha o seu olhar no que realmente importa. E o que tem sido importante para nós? Sabe, queridos, distração é muito perigoso. Andar na beira, sabe? Andar na beira de um muro, andar na beira da calçada, andar na beira é muito perigoso. Facinho você cai para o lado de lá. A gente precisa ser convicto naquilo que Deus nos chamou para fazer. Para onde nós estamos indo e quem nós somos. Precisa haver essa convicção dentro de nós. Aleluia. Sabe, queridos, eu estou vendo visitante hoje. Você seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo quem está vindo pela primeira vez, pela segunda vez. Sabe, queridos, mas é bom que você já vai vendo como é que é a pegada. Entendeu? Com Deus é assim. Com Deus não tem brincadeira, não. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus. Mas a gente também não pode brincar de ser crente. Aleluia. Não dá mais para brincar. A gente não tem mais tempo de perder tempo. Eu sei que você está numa igreja onde você recebe muita coisa boa, mas a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo que a gente está ouvindo. Aleluia. Sabe? Não dá para ir embora para casa hoje e ficar confortável, tá tudo certo. Ah, não, para quê? Tô bucho cheio, tá tudo bem. Não, gente, a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo que a gente está ouvindo. Tem que ser desconfortável mesmo. Tem que haver, a palavra tem que confrontar mesmo. Se a gente sair daqui hoje da mesma forma que a gente entrou, sem nem considerar aquilo que a gente está ouvindo, alguma coisa está errada. Precisa nascer de novo. Eu gosto do silêncio, que o silêncio também é bom. Tem dia que corre, mas tem dia que é silêncio, porque eu já sei que a gente está pensando em algumas coisas. Sabe? Quando a gente pensa, para pensar, a gente recalcula, às vezes, a rota da nossa vida. Sabia que recomeçar também faz parte de processos? Aleluia. Quem está fora, decidir entrar de novo, o trem só funciona se for em cima do trilho. Fora dele é um vagão. Pergunta para o Marco que ele entende. Mas em cima do trilho, puxa peso que você nem imagina. Aleluia. Em cima do trilho, você aguenta coisas que você nem imagina. Fora do trilho, o diabo faz de gato e sapato.
Aleluia. E a gente precisa mesmo se segurar nessas verdades da palavra, sabe? Quando eu estava pensando a respeito de distrações, até a Michelle colocou lá no grupo para a gente orar por um bebezinho, né? Que tinha sofrido um afogamento, 2 aninhos, caiu na piscina. O pai e a mãe se distraiu. E a criança foi até para o hospital com vida, mas lá não resistiu. Nós oramos, nós declaramos, mas Deus sabe de todas as coisas. E por conta de uma distração, queridos, por conta de uma distração, o que a gente tem deixado morrer ou se desviar da nossa vida? Às vezes um chamado poderoso para cantar e você não, agora não, quem sabe outra hora. Outra hora pode não dar tempo. Servir ao Senhor no diaconato, outra hora pode não dar tempo. Jesus voltou, e aí? A gente vai ser igual a Virgem Nécia? Gente, tem algumas coisas que eu nem anotei, mas é a inspiração mesmo do Espírito Santo, sabe? Porque ele é bom e ele sabe com quem ele está falando. Aleluia. O Senhor sabe com quem ele está falando. O Senhor sabe o alvo do seu coração e o que você precisa ouvir. Se é mole ou se é duro. Aleluia. E eu já estou percebendo que já tem um tempo que a pegada não está sendo mais mole, não. Nem o pastor aqui, não. Aleluia. Se você chegou no começo, você ouviu. Agora que você já está aqui por agora, aleluia. Mas a gente precisa, gente, a gente cresce. Ajuda a gente a cumprir aquilo que precisa. Ajuda a gente não desviar do alvo, do foco que Deus tem para nós. Sabe? A gente precisa entender sobre essas coisas e pensar mesmo. Se eu errei até aqui hoje, se eu fiz algo de errado que não estava em linha com o que Deus gostaria que fosse até aqui hoje, você tem uma oportunidade de falar igual Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, prossigo para o foco, prossigo para o prêmio. Aleluia. Só depende de nós, não depende de outra pessoa. Não depende de Deus, gente. Cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida não depende de Deus, depende de nós. E Deus conta com a gente. E para ele, é fatura liquidada. Ele vai fazer, ele vai cumprir. Aleluia. E eu conto com você também. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu anotei até uma frase aqui, assim, que diz assim, ó. Nossa, eu não vi a hora que eu comecei. Mas eu posso ver a partir de agora, pastor. Aleluia. Deus é bom. Eu anotei aqui assim, ó, que distração é o desvio disfarçado de algo inofensivo. Inofensivo, tá tudo certo, todo mundo faz, é assim mesmo, você não é todo mundo. Aleluia, para nós aqui é diferente. Eu não sei se você já percebeu que no verbo da vida é um pouquinho diferente mesmo. Aleluia, porque a gente preza pela palavra, preza pelo caráter. Aqui, o nosso caráter vai ser alinhado. É sim, sim, não, não. O resto, como diz a palavra, vem do maligno. Aleluia. A gente não faz rodeio, gente. A gente fala a palavra. Aleluia. Olha só. Se o diabo ele te tira da palavra, ele tirou o seu alvo. Ele não está preocupado com o que você adquiriu ao longo da sua vida, com a sua casa, com o seu carro. Não, ele quer tirar a palavra de você. Se ele tira a palavra de você, você já não chega mais a lugar nenhum. Se a palavra te trouxe até aqui, o diabo tirou, filho, você nem vai mais para frente. As pessoas estacionam. Aleluia. A gente foi criado, queridos, com um propósito. Sabe? A gente foi criado com um propósito. E a gente precisa desejar cumprir. Querer fazer o negócio acontecer. Mas existe uma força que somos nós que temos que colocar. A palavra fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E eu digo mais, o seu plano e o seu propósito também é. É feito com esforço. Não é assim, Deus já falou a promessa, tá tudo certo, tá tudo bem, vai acontecer. Não, não é. Existe uma guerra com você mesmo. Uma guerra com você mesmo, com a sua mente, com a sua alma, que às vezes não quer fazer. Que às vezes até se pergunta, será que eu estou no lugar certo?
E eu quero te dizer, eu quero ser boca de Deus para você. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com as pessoas certas. E ainda, como o pastor disse, da maneira certa. Aleluia. E sabe, queridos, abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 2, o verso 15. A gente vai abrir um pouquinho a Bíblia. Aleluia. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Quando Deus criou Adão, ele já tinha um propósito para ele. Ele já tinha dito: Adão, eu vou colocar você. Ele fez o jardim, colocou Adão lá naquele jardim e disse assim para ele: eu vou colocar você aqui e você vai cultivar e guardar. Cultivar é o quê? Você vai cultivar. Já estava lá as árvores, né? Que você, se você ler lá a Gênesis de Deus, você vai ver que já tinha as árvores, mas ele ia cuidar daquele jardim. Jardim é organizado. As pessoas às vezes pensam que depois da queda é que veio o trabalho. Não, o trabalho já existia antes. O que veio depois foi a canseira. Mas o trabalho sempre existiu. E Deus colocou o homem lá para ele cultivar e guardar. Sabe, queridos, que quando Deus falou para ele no guardar, a gente precisa pensar e considerar algumas coisas. Por que Deus iria pedir para guardar se não fosse algo que poderia ser tirado? Deus falou para ele, guarda. Porque Deus já sabia que poderia acontecer alguma coisa que aquilo iria sair das mãos dele. Aleluia. Mas esse era o propósito para qual Deus criou o Adão, né? Então, ó, lá em Gênesis, agora continua aqui, no verso 16. Diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Olha só, ele diz assim, ó, o Senhor ordenou ao homem. E aí ele disse depois de novo: você pode comer livremente de qualquer árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve. Ele ordenou e ele disse: não deve. Então, ele já falou para Adão: não come, você pode desfrutar de todas, mas essa não. E Adão, como foi Deus que falou com ele, ele pegou aquilo, tá tudo certo, mas a Eva não. A Eva não estava junto com Adão. Você vai ver aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 14, diz assim: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A Eva foi enganada. Adão comeu consciente. Ele sabia, ele se distraiu. E pensa, o cara no jardim, Deus vinha falar com ele todos os dias, ele se distraiu e desobedeceu. Então, quando Adão errou, não começou na desobediência. Começou naquilo que ele ouviu da Eva. Na escuta. Quem a gente tem ouvido? O que a gente tem, para o que nós temos dado ouvido? Sabe, queridos, que às vezes a gente faz tanta coisa, a gente corre para lá, faz isso, faz aquilo. E aí a gente fala às vezes assim: nossa, mas eu não consigo ouvir Deus. É porque a gente está tão barulhento por dentro, com as muitas coisas, com os muitos afazeres, que a gente não consegue ouvir Deus. Aleluia. Mas Deus está falando. Assim como as vozes estão falando, a própria palavra fala lá em Hebreus, no capítulo 1, que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Aleluia. E o desejo dele é nos alcançar. O desejo dele é a gente priorizar algumas coisas. Aleluia. Olha só. Aleluia. Toda distração carrega uma proposta que é tirar você do foco e te afastar do destino. É essa a intenção da distração. Tirar você da onde Deus tem para você. Não, você precisa trabalhar. Não, mas você precisa agora arrumar mais um emprego para dar conta de tudo aquilo que você deseja. Você não está reformando casa? Você não quer comprar um carro?
Então você tem que trabalhar mais. Quem disse? Distrações. Tirar a gente do foco, tirar a gente do alvo, tirar a gente do propósito. Aleluia. Você acha que se você se posicionar no plano e no propósito de Deus, Deus não é capaz de te suprir? Deus não é capaz de te alcançar, de te dar uma ideia que ninguém às vezes nunca teve para você fazer alguma coisa? Aleluia. Sabe, queridos, e pensando sobre essas coisas, né? O diabo, ele não tem problema de algumas pessoas virem para a igreja. Ele não tem problema de alguns virem para a igreja, porque alguns só são frequentadores de culto. O diabo tem problema com aquelas pessoas que se posicionam e decidem, eu vou cumprir meu chamado. Eu vou ficar lá na porta do inferno e eu vou tirar as pessoas de lá. Alguns, o diabo não tem problema, pode ir na igreja. Porque ele sabe que algumas pessoas elas são indiferentes, elas vêm, ouvem e elas vão embora. Elas vêm, se enchem da palavra e vão embora. E o que a gente tem feito para aquilo que a gente tem ouvido? A gente precisa, queridos, precisa se alinhar. Jesus está voltando. Precisamos. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar. E é por isso que o Senhor libera mesmo algumas coisas, né, numa noite como essa, para que, se a gente estava distraído com outras coisas, com as muitas vozes, para a gente voltar de novo para aquele lugar de desejar. Eu desejo. Eu preciso cumprir o plano de Deus para a minha vida. E tem tantas distrações, queridos. Tantas distrações. Às vezes na nossa família, às vezes com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Mas e o meu filho, e o meu casamento, e o meu marido, e a minha esposa? E o plano? E a minha casa? E o plano? E o propósito? O foco fica onde? A gente começa a negociar o nosso destino, assim, por algumas coisas. Aleluia. Se você se posicionar em decidir, eu sei que tem pessoas aqui que ainda trabalham no período da noite e às vezes não conseguem estar no culto. Mas eu creio, querido, se você se posicionar, Pai, eu não quero faltar culto, eu não quero negociar o meu destino, eu não quero negociar a minha eternidade. Queridos, às vezes a gente pensa que não, mas tudo que a gente faz aqui afeta a nossa vida. Todas as suas decisões, por mínimas que sejam, afetam o seu destino. O que você decide fazer, não fazer, falar, não falar, liberar ou não liberar, afeta a nossa vida. Afeta diretamente a nossa vida, a nossa eternidade. Aleluia. Aleluia. E a gente precisa estar conectado com o Senhor. É como um avião, sabe? O piloto, ele precisa estar diretamente ligado com a torre de controle. Um avião, ele não sabe se ele tem que virar para a direita ou para a esquerda. Ele precisa chegar no destino, mas ele está ligado com a torre de controle que vai direcionar onde ele precisa chegar. Não sei quantos pés, eu não sei exatamente como funciona. Mas está ligado à torre de controle. E sabe, queridos, o piloto, ele carrega aquelas outras pessoas que estão no avião com ele. Se ele errar o destino, se ele errar o caminho, ele erra o destino. Quantas pessoas, se você errar o caminho, vai junto com você? Talvez sua família, talvez alguns amigos. É alinhamento mesmo hoje, gente. É alinhamento hoje, sabe? Um alinhamento mesmo por dentro, você saber para onde você está indo. Quem está nos direcionando? Qual é a voz que está nos levando? Aleluia. Distração, gente, sempre começa com uma voz.
E a voz de quem a gente tem dado ouvido? A voz de quem a gente tem dado ouvido? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Eva, mas eu quero te lembrar que Eva deu ouvido para a serpente, mas Maria deu ouvido para o anjo. Maria ouviu o anjo, a Eva ouviu uma serpente. E aquilo ali determinou diretamente para onde aonde eles foram. Qual era o destino? Aonde chegou? Eva estava num jardim, gente, perfeito, construído para ela. Perfeito. Maria, pensa, engravidou do próprio Espírito e o que ia casar com ela iria deixar. Pensa a cabeça dela. Mas ela decidiu pelo propósito. Não, eu vou ouvir o anjo. Eu vou ouvir a voz de Deus sobre a minha vida. Eu vou cumprir aquilo que Deus tem para mim. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está contando comigo. Aleluia. Se não fosse ela, Deus iria achar outra. Sabe? Eu quero nos lembrar mesmo que se não for a gente, Deus encontra outro. Se a gente decide não cumprir, não fazer, sair hoje por aquela porta e não cumprir e não aparecer no próximo culto, Deus arruma outro. Eu sei que não tá leve, gente, mas hoje não era para ser leve mesmo. Aleluia. É a consciência mesmo daquilo que a gente carrega. É a consciência mesmo daquilo que a gente precisa fazer. Deus já liberou, você já foi chamado desde o ventre, já existe um propósito para você cumprir. Mas e aí? Aleluia. Abre comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 1. Aleluia. Eu estou gostando, gente, porque eu também posso melhorar. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, para onde Deus deseja nos levar, a gente precisa ter alguns comportamentos. Precisa mesmo haver algumas rupturas, renúncias, posicionamentos, decisões, que talvez nem seja tão confortável. Jesus decidiu obedecer. Ele sabia para o que ele tinha nascido. Ele decidiu obedecer até a morte. Aleluia. Mas vamos aqui. Vamos na Eva. Aleluia. Diz assim, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que coisa interessante. A Eva disse para a serpente, né? Ela disse assim: não comereis e nem tocareis. Quando Deus falou para Adão não comer, ele não falou, né? Mas Adão disse assim para ela: não come, pelo amor de Deus, nem toca. Não chega nem perto. Vai andar para as bandas de lá, vai comer as frutas de lá. Sabe? E foi aqui que a serpente encontrou um espaço. Foi aqui, nessa, que a serpente conseguiu enganar a Eva. Que o diabo conseguiu. Ele procurou e encontrou, né, o animal, né, mais sagaz, que era a serpente, e encontrou esse espaço para poder enganar a Eva. O diabo só precisava de uma oportunidade. E se ele não fosse certeiro, ele não ia ter outra oportunidade. E ele conseguiu enganar a Eva. Sabe, queridos? A serpente, ela traz uma voz contrária daquilo que Deus diz. Ela não chega gritando, ela sugeriu, ela não nega tudo, ela distorceu. Como diz aqui, né? É certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quantas vezes
essas vozes, elas não chegam gritando, elas sugerem. A voz te sugere, o diabo sugere. Não, ela não nega tudo. Às vezes é uma meia-verdade. Mas as pessoas consideram. E ela não força, ela convence. Ela vem na sutileza e ela consegue convencer a Eva. Ela sugeriu, convenceu. E não precisava, gente, o Adão ter saído daquele jardim que Deus tinha criado para ele. Mas ele ouviu uma voz contrária e ele desobedeceu. Quantas vozes contrárias a gente tem ouvido? A gente tem, às vezes, desobedecido o que o Senhor tem para nós. E às vezes a gente sai daquele lugar que Deus nunca desejou que a gente deveria ter saído. Aleluia. Deus não deseja que a gente saia do lugar onde Ele nos colocou. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos? Eva, ela parou de olhar para tudo aquilo que Deus liberou e começou a olhar tudo o que Deus proibiu. Ela mudou o foco. Ela mudou o foco. Tantas coisas o Senhor tinha liberado, mas ela colocou o foco naquilo que era proibido. E quantas vezes na nossa vida mesmo, a gente tira o foco de tantas coisas que o Senhor liberou e escolhe fazer aquilo que Deus já falou. Não, esse não. Esse aqui não é para você. Você é diferente. Aleluia. Pensa sobre isso. Eu quero que você considere essas coisas. Mantenha o seu foco naquilo que realmente importa, naquilo que Deus realmente tem para você. Não desista, sabe, de onde você já chegou. Você já nadou tanto. E às vezes vai voltar para trás. Aleluia. Abre comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 3. Aleluia. Esse é o desejo do diabo mesmo, dessas vozes. A distração sempre te faz valorizar o que não pode e desprezar o que já foi liberado. Tem coisas que já foi liberado sobre a sua vida, mas a gente se distrai com aquilo que não foi liberado ainda, com aquilo que a gente ainda não alcançou, com aquilo que às vezes ainda não chegou. Aleluia. 1 Timóteo, no capítulo 1, o verso 3, diz assim. Aqui é Timóteo, né, falando para Paulo. Perdão, Paulo falando para Timóteo. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Mas fica aqui com o começo do versículo que ele diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu te roguei, Timóteo, permaneceres ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Sabe, queridos? O pastor, é como se fosse o pastor José Roberto mesmo falando para nós, sabe? Vai lá para Moreira César e permanece lá, ainda que em Moreira César, permanece ainda em Moreira César para admoestares. Admoestar é o quê? O significado, né, da palavra. Repreender, advertir sobre um comportamento errôneo, falha, visando uma correção. Aleluia. Para admoestar, para colocar no prumo, para colocar no eixo. Ele dizendo assim:
para que não ensinem outra doutrina, mas ensine a palavra. Para que as pessoas não venham mesmo ficar coxando em dois pensamentos. Uma hora dá, uma hora não dá, é para mim, uma hora não é. Não, a palavra diz, é para você, é para nós, já deu certo, está tudo bem. Aleluia. Na versão, a mensagem, não, a versão viva diz assim: Paulo está orientando Timóteo, um líder jovem, a corrigir as pessoas dentro da igreja que estavam se desviando da verdade. Não eram os de fora, eram os de dentro. É aqui dentro primeiro. Nós estamos sendo alinhados aqui dentro primeiro, depois os de fora. Quando a gente estiver alinhado na palavra, do jeito que Deus deseja, a gente vai conseguir ajudar os de fora. Aleluia. Amém? 1 Timóteo no capítulo 1. O capítulo 1, verso 18. Aleluia. Tudo que você ouve define a direção que você vai tomar. Quem tem sido a voz de Deus sobre a sua vida? Paulo encontrou Timóteo. E Timóteo encontrou Paulo. Quem tem sido seu Paulo? Aleluia. Quem tem sido seu Paulo? Te sinalizando, te mostrando, te alinhando, te puxando. Te dizendo para você não desistir, para você não parar. Aleluia. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 18, diz assim: Esse é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo. Aleluia. Paulo considerava mesmo Timóteo como um filho, né? Aí diz assim: segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. As profecias que foram feitas a respeito de Timóteo. Ele está dizendo, esse é o dever que eu te encarrego. Eu vou dizer para nós, esse é o dever que eu te encarrego. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, anteriormente foram ditas ao nosso respeito. Quantas palavras foram liberadas sobre a nossa vida? O que Deus já falou sobre você? O que Deus já liberou sobre a sua vida? Eu encarrego você de se segurar nessas profecias, nessas palavras que já foram liberadas sobre você. O que Deus já disse ao seu respeito? O que Deus já falou ao nosso respeito. Ele está dizendo assim, esse é o dever que eu te encarrego. Somos nós que vamos ter que fazer. É você que vai ter que se agarrar naquilo que Deus já falou sobre a sua vida. Naquilo que Deus já liberou sobre você. Esse é o dever que eu te encarrego. Ó filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Combate firmado nelas. No quê? Nas palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. Esse combate de você se segurar nas palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. Ele diz assim, combate firmado nelas, nas profecias, para você não desanimar, para você não desistir, para você não largar. Aleluia. Porque a gente é tendencioso, queridos, a desistir. Uma voz contrária. Às vezes, Deus já liberou sobre a sua vida que você vai alcançar as nações. Mas uma palavra, assim como Jezabel falou com Elias, Elias tinha matado, já tinha matado aqueles profetas de Baal. Mas uma palavra que Jezabel liberou sobre a vida daquele profeta, ele decidiu entrar no buraco e não saiu mais. Qual é a palavra que às vezes alguém tem falado e tem feito você desistir? Qual é a voz contrária que às vezes está te falando? Não, para você não vai dar, é grande demais para você. Pregar? Imagina. Um culto? Não. A gente precisa ficar com a voz do Senhor, com a voz da palavra, com a palavra que já foi liberada sobre você. Está feito, não negocia. Não negocia, isso faz parte do seu destino.
Se você não tiver um foco, se você não focar nisso, na palavra que Deus já liberou, combater mesmo esse combate firmado nessas palavras, ele está dizendo, eu encarrego você de segurar. Eu te encarrego de segurar. Você segura. Aí ele diz assim, combate firmado nelas, o bom combate. Aleluia. E que bom combate que é esse? Sabe que a profecia, o que foi liberado sobre a sua vida, não, como eu já disse aqui, não nos isenta de guerra. Que tipo de guerra? De você se posicionar no que Deus diz. De você não se distrair com qualquer coisa. Ah, não, Deus disse, relaxa, tá certo, uma hora vai acontecer. Não, não é assim. Existe um combate. Existe um posicionamento nosso de decidir, vai acontecer e acabou. A profecia, as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida não acontece por acaso. Não acontece se a gente relaxar e baixar a guarda. Se você decidir parar, se você decidir, não, agora eu vou sentar. Não, não vai acontecer. E ele está dizendo para Timóteo, eu te encarrego. Eu estou dizendo para você, eu te encarrego nisso. Eu te encarrego, Silvio. De você se segurar nas palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. Sobre a sua vida, Sandra. Palavras que Deus já falou, que Deus já liberou. Aleluia. E aí ele diz assim, combate firmado nelas. O bom combate. Aleluia. Mantendo a fé. Aleluia. Mantendo a fé. Constância. Perseverança. Mantenha a fé. Segura nisso. Segura na palavra. Aleluia. E ele diz assim, e boa consciência. O que seria essa boa consciência? Uma vida alinhada mesmo. Uma vida alinhada nas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Aleluia. Firmado, mantendo firme a boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência. Aleluia. Aí ele diz assim, porquanto alguns, tendo rejeitado essa boa consciência, essa vida alinhada nas atitudes, nas escolhas, nas decisões, alguns vieram a naufragar na fé. Alguns desistiram. Você pode ver, tem alguns que já não estão mais aqui. Desistiram. E não tem nada a ver com Deus. E sabe que esse naufragar na fé é um processo? Você não naufraga da noite para o dia. A pessoa não desiste da noite para o dia. Durante um tempo, ela começa a considerar algumas coisas. Ela começa a considerar aqui, e aí quando desce para o coração, aleluia. Para que a gente não venha naufragar, queridos, a gente não ser desses que vieram naufragar, como diz a palavra. E esse naufrágio, às vezes, são pequenas concessões. E você começa a deixar, como a gente já falou no começo do culto, o culto começa a não ser mais importante, a presença de Deus começa a não ser mais tão importante. Aleluia. Esses vieram a desistir, mas a gente já sabe que nós não somos daqueles que retrocedem, que desistem, nós não somos daqueles que naufragam. Naufrágio, queridos, é algo que afunda. E a gente não vai afundar, porque nós temos a âncora, que é a palavra. É ela que faz você se segurar. É ela que faz você se sustentar. É a palavra que faz você não desistir. É a palavra que faz você lembrar de algumas coisas que já foram ditas ao nosso respeito. Já foram ditas sobre você. Então que a gente venha se posicionar mesmo. E sou eu que luto para Eu não luto para descobrir quem eu sou, mas para permanecer fiel ao que Deus já declarou sobre mim.
Quem você é já é fatura liquidada. A gente se posiciona e luta agora. Esse combate, essa guerra, é para que a gente venha ficar firmado naquilo que Deus já disse ao nosso respeito, ao nosso propósito, ao nosso chamado, ao plano de Deus para a nossa vida. Deus não mudou, gente. Deus não mudou. Aleluia. Não se distraia. Não se distraia. A palavra que a gente já conhece de Marta e Maria, né? Que Jesus disse para ela: Marta, Marta, você está distraída. Pensando em tantas coisas, querendo resolver tantos problemas. Naquele contexto ali, a gente sabe que a Marta queria deixar mesmo tudo pronto, porque Jesus estava vindo com os discípulos, uma comitiva. Como que ela ia fazer? Ia largar a casa toda bagunçada? Ia largar eles sem comer? Não que não tivesse que ser feito, mas quando Jesus chegou, a palavra precisa ter atenção. Quando Jesus chegou ali, ele disse para ela: você está distraída em fazer tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Volta para o foco. As coisas vão ficar, as coisas vão passar. Quando Jesus estava dizendo para ela: eu não vou estar mais aqui com vocês. Hoje a gente tem a palavra está sendo liberada. Então não se distraia. O Senhor está falando, queridos. Jesus está voltando. Se a gente não empenhar força para chegar até o final, para chegar no destino, a gente não chega, como muitos não chegaram. Jesus disse para ela: uma coisa só é necessária. Para esse tempo, agora que a gente está ouvindo a palavra, uma coisa só é necessária. Eu preciso do seu coração. Eu preciso de você conectado. Eu preciso de você ligado. É da palavra que saem as fontes de vida. É da palavra que a gente precisa. Aleluia. Lá em Provérbios fala: filho meu, esteja atento às minhas palavras, inclina os seus ouvidos para o que Deus está dizendo, para o que Deus está falando, para o que Deus está comunicando. Aleluia. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, o verso 12. Aleluia. Aleluia. Diz assim: ninguém despreze a sua mocidade. Aqui Paulo estava falando para Timóteo, né, que a idade dele não iria definir a autoridade que ele tinha. Deus tinha dado mesmo a autoridade para ele, né? Então, ninguém despreze a sua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Aleluia. Ele estava dizendo, Paulo estava ensinando Paulo. Paulo, você precisa se tornar padrão. E a primeira coisa é no nosso caráter. Aleluia. Pense como se fosse você. Se Paulo estivesse falando para nós: Gal, você precisa se tornar padrão. Paulo, você precisa se tornar padrão. Paulo falando para Paulo, né? Você precisa se tornar padrão. Aí diz assim: na palavra, naquilo que você fala, naquilo que você tem deixado sair pela sua boca. Alguns padrões aqui. Você precisa se tornar padrão. Na palavra, naquilo que a gente fala, no procedimento, como a gente vive. Aleluia. Porque a gente influencia as pessoas na maneira como a gente vive, na maneira como a gente se comporta. Aleluia. Você vai atrair ou vai expelir para trazer para o Senhor. Diz assim, no procedimento, como você vive, no amor, como você trata. Como a gente tem tratado as pessoas. Aonde a gente trabalha, aonde a gente estuda. Aleluia. Como você trata. Na fé. Se você permanece ou não. Isso tudo é importante, ó. Na pureza, como você se guarda. Aleluia.
Aleluia. Aí diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Intimidade com a palavra. De você procurar ler, estudar, orar, ouvir as ministrações. Aplica-te à leitura. Queridos, são conselhos valiosos aqui para nós. Quantos desejam cumprir o plano de Deus para a sua vida? Quantos desejam não sair do foco, não sair do propósito? Quantos desejam não negociar o seu destino? Então eu creio mesmo nos nossos olhos sendo iluminados mesmo. Os nossos olhos sendo abertos, coisas sendo escancaradas para nós. Sabe, queridos, coisas momentâneas, coisas passageiras, que não vão tirar a gente daquilo que é eterno. Aleluia. Ele diz assim, Paulo está dizendo, né, para ele, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ou seja, confronto. Ele estava dizendo, Timóteo, você vai fazer isso. Aplica-te à leitura, aleluia, e à exortação. Mostra para eles como tem que ser feito. Aleluia. E ele diz assim, no ensino, ou seja, formar pessoas. Ele está dizendo assim, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não negligencia. Não trata como comum. Não trata de qualquer jeito. Não negligencia. Como a gente disse, aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. É possível a gente negligenciar, a gente parar, a gente diminuir. Mas eu declaro mesmo a nossa intensidade sendo maior. Sabe? Você sendo intenso, você sendo intencional. Aleluia. E aí diz aqui, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas. Medita na palavra. Medita naquilo que eu já liberei sobre você, Timóteo. Aleluia. Aí ele diz assim, medita essas coisas e nelas ser diligente, ou seja, tenha uma disciplina. Seja diligente com aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Seja rápido em decidir cumprir, em decidir fazer. Ele diz assim, para que o seu progresso seja a todos manifesto. Ou seja, existe um progresso. As pessoas estão vendo na nossa vida. Se você decidir pela palavra, se você decidir aprender, se alinhar, existe um progresso que vai ser a todos manifesto. Aí diz aqui, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aleluia. Isso precisa andar junto. O cuidado de ti mesmo e da doutrina precisa andar junto. Diz aqui, o cuidado de ti mesmo é a nossa vida, né? E a doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos seus ouvintes. Ou seja, a sua constância não afeta só você, mas a todos aqueles que te ouvem. Aleluia. Então seja constante. Sabe, queridos, eu estou quase encerrando, eu quero chamar o louvor para cá. Aleluia. Aleluia. Na versão a mensagem diz assim, cultive essas coisas, mergulhe nelas, todos perceberão o quanto você amadureceu. Fique firme no seu caráter, em seu caráter e em seu ensino, e não se desvie. Aleluia. Sabe, queridos, são direções aqui para nós. Direções que Paulo estava dando para Timóteo. E eu sei que é para a nossa vida hoje. Eu mandei uma imagem para o pessoal da mídia. Vocês conseguem colocar aqui para mim? Aleluia. Eu achei interessante, né?
Eu tinha visto, né, as imagens que a Malu tinha colocado outro dia, e eu achei essa daqui, eu guardei essa daqui para mim. E eu achei bem legal, porque diz assim, ó: eles podem, Timóteo, você não. Eu te chamei para ser diferente. Não existe, isso aqui não é um versículo da Bíblia. Isso não é um versículo da Bíblia. A Bíblia fala assim, um versículo, né, que eu lembrei quando eu vi essa imagem, que diz assim lá, não tira a imagem não, quem tem Bíblia vai abrir. Diz assim, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14, diz assim: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita, firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Aleluia. Quando você permanece naquilo que... Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, ou seja, permanece naquilo que você aprendeu. Sabe, queridos, que aqui, Timóteo, ele aprendeu da avó e da mãe. Paulo falou para ele lá em 2 Timóteo, eu não lembro o capítulo, nem o versículo, mas está lá em 2 Timóteo, Paulo estava dizendo para Timóteo, né, que ele tinha imitado a fé da avó e da mãe. E eu acredito que desde pequenininho, ele... 2 Timóteo 1:5. Aleluia. Bom, você abre lá depois e você lê. Eu acredito que Timóteo, desde quando ele já era pequenininho, ele já ouvia essas coisas. Ele já ouvia sobre a palavra. Ele já ouvia sobre fé. Ele tinha quem imitar. Eu acredito que a mãe dele falava isso para ele. Não está escrito na Bíblia, gente, mas eu entro na história. Eles podem, Timóteo. Você não. A mãe dele, eu acredito que a mãe dele confessava um chamado sobre a vida dele. A mãe dele reconhecia que ele tinha um chamado. Aleluia. Aleluia. Reconheça que o seu filho tem um chamado. Comece a confessar algumas coisas sobre a vida dele. Declarar sobre a vida dos seus filhos. Aleluia. Sabe, eles são diferentes. Eles não podem ser igual ao mundo, não. Aleluia. Eu te chamei para ser diferente. E sabe, queridos, nessa noite, eu quero dizer para você, o Senhor te chamou para ser diferente. Os outros podem, você não. Você tem que estar firmado e se segurar nas verdades da palavra. Você precisa ter um foco, você precisa ter um alvo. Não vai desistir, não vai parar, não vai negociar o seu destino, não vai negociar o seu propósito. Os outros sim, você não. Aleluia. Você não. Aleluia. E eu sei que o Senhor está nos levando para um nível maior. Aleluia. Eu sei que o Senhor está nos entregando uma unção maior. Eu sei que nós estamos mesmo sendo esticados pelo Senhor. Você pode se colocar de pé? Aleluia. E eu falo para você, queridos. Eu não sei, tem pessoas novas aqui nesse lugar, pessoas que têm vindo há pouco tempo. Eu não sei como você entrou aqui hoje à noite, mas decida hoje. Coloca mesmo em xeque e fala para o Senhor: Pai, eu decido hoje. Se até aqui eu não me aprumei, se até aqui eu não andei da maneira como o Senhor gostaria. Pode começar com um fundinho, queridos, né? Vamos dar uma empolgada aqui, aleluia. Uma inspiração. Perdão. Mas decida hoje. Decida hoje. Aleluia. Sabe? Não se deixe mais andar distraído, andar no foco contrário daquilo que Deus já disse, daquilo que Deus já falou. Deus tem um plano maravilhoso para nós. Deus tem um plano maravilhoso para você. Aleluia. E Deus não mudou. Aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos, aquilo que Ele confiou desde o ventre, é irrevogável. Deus não pega de volta, Deus não toma de volta. Mas a gente precisa andar consciente do plano e do propósito de Deus para a nossa vida. A gente precisa andar consciente daquilo que Deus depositou sobre nós, daquilo que a gente carrega. Aleluia.
Sabe, queridos, decida mesmo pagar o preço. Decida mesmo se posicionar. Deus tem mesmo um caminho de sucesso para nós. Um caminho de sucesso, um caminho sobremodo excelente para nós. Aleluia. E eu creio mesmo nos nossos olhos sendo abertos, nossos olhos sendo iluminados, sendo escancarados mesmo, sabe? Para a gente não trocar mais algumas coisas que são momentâneas, coisas que são passageiras. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Eu creio mesmo que você vai discernir todas as vozes que são contrárias à sua vida. Todas as vozes que quer te distrair, que quer te intimidar, que quer dizer que você não vai conseguir. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu calo mesmo essa voz. Eu dou um comando no reino do Espírito. Chega. Chega. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mesmo sobre a vida dos meus irmãos. Eles vão cumprir, Pai, o plano e o propósito do Senhor para a vida deles, Senhor. Eles vão estar alertas e vigilantes, Pai. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, gente. Aleluia. Fique à vontade, pode se sentar. Aleluia. Que coisa boa, viu? Eu não sei quanto a vocês, mas esse culto estragou meus planos para hoje à noite, Maria. Confesso. Sou réu, confesso. A gente saiu do Fortalecendo a Visão. Tivemos que passar no supermercado. E eu gosto muito de uma bolacha. Que é Calypso. Gente, aquilo na geladeira é top demais. Mas aí como no corredor eu não encontrei, e o carrinho é sempre o homem que empurra, eu tinha olhado que a Maria colocou um chocolate lá para ela. Aí eu pensei comigo, não, eu não achei a bolacha, mas eu tô focado. Aleluia. E aí, como eu vi o chocolate, eu pensei, qualquer coisa tem o plano B. E aí, com esse culto, eu descobri. E o foco sempre é o plano A. Qualquer outras coisas que vêm diferente do foco é sempre uma fuga para a gente sair. E eu já sabia que eu ia comer pelo menos uns 2 bolos da Selma hoje. Aleluia. Né? Na cantina lá, já estava reservado 2 ali, pensando comigo. Não, eu como uns 2, aí depois de noite eu como essa bolacha, mas daí eu pensei, não, já que vai ter o bolo, eu foco na bolacha. E aí eu pensei, qualquer coisa, se eu não me aguentar, eu tenho o chocolate da Maria. Mas eu me comprometo hoje, em nome de Jesus, aleluia. Eu não vou atacar seu chocolate, Maria. É foco. Foco em nome de Jesus, amém, gente? E olha, pensando em foco mesmo, a gente vai conversar agora rapidinho sobre dízimos e ofertas. E eu vou pegar 2 Coríntios, no capítulo 8, e quero falar que lá nesse texto tem foco. Em nome de Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, 2 Coríntios, no capítulo 8, e no verso 1, diz assim, Paulo ele está então falando aqui com a igreja de Corinto, amém? Então veja o que Paulo vai instruir para a igreja de Corinto. Ele diz assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então entenda isso. É a carta de Coríntios que Paulo escreveu para Corinto, então ele está falando com as pessoas de Corinto, só que aqui, a partir de agora, ele vai falar sobre a graça que estava sobre a igreja da Macedônia, que não é aquilo que estava ali, não é o exemplo da igreja de Corinto que ele vai usar. Quem está comigo? Lembrando que quando Paulo vai falar sobre graça, essa palavra graça significa mesmo, uma das definições, né, é habilidade para a gente conseguir resultados ou produzir resultados onde a gente não consegue sozinho. Graça, sim, também é favor imerecido, mas graça, eu gosto dessa definição que é
produzir resultados onde eu não consigo sozinho. Então Paulo está dizendo, é como se Paulo fosse Paulo e aqui fosse a igreja de Corinto. E ele vai dizer assim, ó, igreja de Corinto, eu vou contar para vocês agora a graça que aconteceu em outro lugar. Quem está comigo? E aí ele começa no verso 2 explicar o que é essa graça. Lembrando que quais eram essas igrejas da Macedônia que ele diz, né? A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Qual eram as igrejas da Macedônia? Ele está dizendo, eu vou contar para vocês, Corinto, o que aconteceu na igreja de Filipos, o que aconteceu na igreja de Tessalônica e o que aconteceu na igreja de Bereia. E aí no verso 2 ele diz assim, do verso 2 ao 4. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Só aqui já é um ensinamento que ele estava dando para a igreja de Corinto. Porque ele está dizendo, Filipos, Tessalônica e Bereia estavam no meio de muita tribulação, mas eles não estavam, ó céus, ó vida, ó azar. Eles estavam cheios de alegria. Porque quem tem o Espírito Santo, quem está em fé, manifesta alegria, não manifesta a circunstância ou o momento. Quem está comigo? E aí ele diz, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles. E aqui já é um outro nível de necessidade. Estava falando de uma escassez além da conta. Estava dizendo que eles estavam alegres no meio de tribulação e ainda muito pobre, igualzinho um monte de crente que a gente conhece. E por causa de uma coisa, às vezes já está desesperado. Eles não, eles estavam com problemas e também estavam passando necessidades, mas estavam manifestando alegria e não insatisfação, murmuração. Quem está comigo? O que a gente manifesta é o que está dentro. Por isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. E aí continua. Paulo está dizendo, Corinto, ó, presta atenção, olha o que aconteceu lá em Filipos, Tessalônica e Bereia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, Corinto, deixa eu te dizer, o que aconteceu com aquelas 3 igrejas lá. Ele estava no fervo, no meio do redemoinho, de um monte de coisa louca que estava acontecendo, devendo para todo mundo, apertado financeiramente, mas quando eles souberam da oportunidade de fazer alguma coisa, eles pediram. E eles não pediram assim, ó Paulo, se der, lembra da gente. Não, a Bíblia diz aqui que eles pediram com muitos rogos, falando, Paulo, pelo amor de Deus, não deixa a gente de fora dessa. As pessoas podem até pensar que a gente é pobre, mas essa situação é momentânea. Então, a gente pede para você, Paulo, com muitos rogos, não deixa a gente ficar fora disso, porque o que manifesta em nós é generosidade, que é o que vem de dentro, e não do que eu tenho no bolso. Quem está comigo? E aí, olha o que aconteceu. Vou te dar o exemplo aqui. De uma das igrejas, de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6 ao 8, diz assim, olha o que Paulo está dizendo para essa igreja da Tessalônica, que é a igreja que ele está citando de exemplo lá em Corinto. Quem está comigo aqui? Amém? Quem está entendendo alguma coisa? Diz aí, com efeito, agora ele está falando com a igreja de Tessalônica. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Fala assim, recebido a palavra. Então, eles não receberam dinheiro. Quem está comigo? Receberam a palavra. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A gente precisa aprender alguma coisa com essa igreja, gente. Porque eles estavam no meio de muita tribulação, mas eles receberam uma palavra. E a palavra produziu neles alegria. Porque, de novo, eu gosto de lembrar dessa história de Pedro, quando ele a noite inteira pescou com o esforço do braço, mas porque ele recebeu uma palavra, ele sabia que uma palavra vinda de Deus pode mudar a nossa vida para sempre. Por isso eles estavam em uma condição de tristeza, talvez, para a alma, para o momento, mas receberam com alegria, porque sabe que a palavra é carregada de poder. Então Paulo disse, gente, olha, deixa eu te dizer uma coisa, vocês receberam a palavra, posto que em meio com muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo, de sorte, esse comportamento fez vocês se tornarem modelos para todos os crentes da Macedônia e Acaia.
Por isso que eles se tornaram um exemplo lá para Corinto. Porque agora eles Qual é o exemplo? Pode estar passando o que for, mas recebeu a palavra, recebeu salvação. Recebeu a palavra, recebeu libertação. Recebeu a palavra, algo vai acontecer, porque a palavra é carregada de poder. E aí ele diz, se tornaram um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por todo o Vale do Paraíba. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Imagine o pastor daquela igreja chegar e falar assim, ó, o momento pode ser ruim, mas sobre a fé de vocês está tão boa que eu não preciso acrescentar nada, e agora vocês se tornaram modelos para todas as outras. Quem está comigo? Igualzinho a gente, né? Aleluia. Imagina a gente, Moreira César, se tornar modelo para todas as igrejas. A gente talvez não pensa nisso porque a gente se vê inferior. Mas aqui Paulo, ele está usando, falando lá, vou voltar lá para Coríntios. Paulo está usando o exemplo de quem tinha pouco, falando com quem tinha muito. Outro texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 13. Olha que interessante o que Paulo disse sobre essa igreja. Outra razão, ô louco, tem mais coisa ainda? Acabou de falar que a fé deles não tinha nada para ser acrescentada, ele ainda diz, tem mais coisa. Diz, outra razão, por isso que a gente tem que saber mesmo, igreja boa é a igreja que é pregada a palavra. Às vezes a gente fica achando que a igreja é boa porque tem muita gente. Não, pode ser um monte de gente sofrida, cheia de problema e não está recebendo a palavra. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente. A palavra opera eficazmente. A palavra opera eficazmente. A palavra opera eficazmente. Em vós, os que credes. Paulo estava dizendo, outra razão eu tenho para falar para vocês. Vocês receberam a palavra. Sim, sou eu que estou falando, mas vocês receberam a palavra como em verdade é. Um homem falando, mas é a palavra de Deus. Aleluia, quem está comigo? Então Paulo estava dizendo, usando esse exemplo dessas pessoas para a igreja de Corinto. Falando, Corinto, pelo amor de Deus, os caras que ali naturalmente tem pouco, estão pedindo para participar. E vocês que começaram o ano passado, agora não estão fazendo mais. E o foco? E eu vou te provar isso pela palavra. Porque começaram o ano passado, mas agora daí chega qualquer chocolate e tira ele do lugar. Aleluia. Eu estou nesse rolo aí, do chocolate. Não do dízimo, amém? Mas sim, já tinha um plano B. Aleluia. Me fazendo lá de focado no supermercado. Não quero a bolacha. Estava tranquilo porque eu sabia que tinha um chocolate no carrinho. Foco é foco, gente. Mas vamos lá, para a igreja de Coríntios, para a gente encerrar, né? 2 Coríntios, continuou na história ali o exemplo que ele estava dando, né? E aí, capítulo 8, a gente vai ler do verso 9 ao verso 11. Olha o que Paulo disse para eles. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus. Ele começou no verso 1 falando de graça. Ele diz, deixa eu apresentar para vocês a graça concedida às igrejas da Macedônia. Deixa eu apresentar para vocês o que a capacidade deles mas não podia fazer, mas a graça de Deus produziu resultados. E agora ele diz, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, vocês estão ricos hoje, não é por conta de vocês, é por causa da graça de Deus, a gente precisa reconhecer isso. Quem está comigo? E aí ele continua dizendo, e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. O que ele estava dizendo? Tem muita gente que começou o ano passado, mas agora parou. E deixa eu mostrar para vocês um exemplo de gente que tinha muito menos e nunca decidiu parar. E não é segundo, o que eles dizem, completa a obra segundo as suas posses. Não é uma coisa, não, Senhor, quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou dar o dízimo. Não é quando ganhar, é com o que tem agora. Eu não espero ter uma grande semente ou muitas sementes para semear. Eu semeio o que eu tenho na mão. Eu preciso
entender essas coisas. Que Moisés, quando ele estava diante de Deus, naquele lugar santo, eu não digo o lugar geográfico, mas o lugar onde ele estava atentando para o que Deus estava falando ali, no deserto, a sarça ardente ali, queimando e não se consumia, foi ali que Deus disse para ele, cara, o que você tem na mão aí? E aí ele mostrou o cajado, virou serpente, tem toda aquela história, é a mesma palavra que Deus disse para ele quando ele estava diante do Mar Vermelho. O que você tem na mão? Está chorando por quê? Deus sempre vai usar o que a gente tem na mão. Se a gente tiver em um ambiente santo, e eu digo não um lugar geográfico, mas um ambiente onde eu estou prestando atenção no que Deus diz, Ele vai mostrar algo para mim no início, e o dia que eu precisar, Ele vai me lembrar de ainda coisas que eu tenho e que eu carrego. E por isso eu vou sempre estar focado. Por isso Paulo está dizendo, eu vou dar minha opinião para vocês aí. Ó. O ano passado começaram, estava indo bem, mas o que aconteceu? Que ao longo do tempo vocês pararam de dizimar e ofertar. Porque agora talvez vê uma estrutura e vê as coisas, acha que não precisa mais. Não é por conta do que precisa. 2 Coríntios 8 e 9 fala sobre a respeito de ofertas mesmo. Que Deus ama quem dá com alegria, não por necessidade. Eu não preciso que alguém seja eloquente o suficiente para me apresentar necessidades da igreja para que eu faça. Eu vou fazer independente se tem necessidade ou não. Eu poderia aqui talvez emocionar vocês falando um monte de necessidade que precisa. Precisa do telhado, a gente precisa completar essa obra que a gente começou. A gente precisa ter uma obra lá no fundo que foi iniciada e a gente não está conseguindo completar. Mas eu não quero fazer isso debaixo de emoção. Porque Deus ama quem dá com alegria e não por necessidade. Não é com base de troca. Mesmo que exista grandes colheitas. Se eu falar que não existe grandes colheitas, a gente está mentindo. Porque até o Deus que se agrada de fé, Hebreus 11:6, diz que é necessário que a gente se aproxime dele, crendo que ele se torna o nosso galardoador, o nosso presenteador. Ou seja, existe essa necessidade de a gente vir para a igreja com essa expectativa de que eu vou receber algo dele. É uma hipocrisia querer chegar diante dele e não querer receber nada. Ele fala, se você está chegando diante de mim sem expectativa de receber nada, deixa eu te dizer, você está errado. Porque você precisa acrescentar na sua vida uma expectativa de receber de mim alguma coisa. Mas o que eu não posso também é colocar nessa equação somente a expectativa de receber. Eu preciso estar nesse lugar com uma expectativa de receber, mas sabendo que eu faria, independente se eu recebesse ou não. Quem está comigo? Aleluia. Por isso, Jesus diz, e eu vou encerrar com isso, a oração sacerdotal, em João 17:4, ele diz assim, que a obra, bota aí para mim, por favor, para mim não falar. Olha o que Jesus disse na oração sacerdotal, dizendo para Deus, eu te glorifiquei na terra, consumando, terminando, e não somente começando. Então, algo que começa, precisa ser terminado. Por isso Paulo deu a opinião dele para aquela igreja de Corinto. Ó, eu mostrei para vocês que vocês têm muito, mas não está querendo fazer o que começou o ano passado. Um povo que tinha muito menos decidiu fazer. Então eu dou minha opinião. Termina o que começaram. Emancipação é isso, sabendo de responsabilidade. Que agora a gente começou, a gente termina. A gente não larga as coisas para o meio do caminho. Amém? Se você precisa de um envelope, pode levantar sua mão. As diaconisas vão passar. Você pode fazer isso também através da maquininha de cartão ali no fundo. Ou da chave Pix, que agora não é mais o CNPJ da igreja, mas agora é um e-mail. E eu preciso explicar isso, porque sempre a gente pedia que a gente enviasse, né, para a Aline, para que a gente pudesse identificar que esses recursos são da igreja de Moreira César, porque temos uma conta junto com a igreja de Guará ainda. Mas agora a gente conseguiu separar isso. Então, a prova de que a gente nunca quis saber quanto você dá, se você faz. Não é essa a nossa intenção. Nesse momento, gente, entre nós e Deus não cabe ninguém. Então, se você fizer por essa chave, não precisa nem enviar mais o comprovante para a Aline. Não precisa. A nossa intenção nunca foi que a Aline soubesse e depois contasse, ó, pastor, fulano fez, ciclano não fez. Não é essa a intenção. A intenção era antes só para que a gente soubesse e identificasse recurso de Moreira e recurso de Guará, porque estava tudo na mesma conta. Só que agora não precisa mais. Então já salva isso aí no seu aplicativo, para que a gente possa utilizar essa chave ao invés da outra. Quem está comigo? Você pode ficar de pé para a gente orar e fazer isso com alegria? Existe sim, como eu disse e repito, muitas necessidades. E todas elas serão atendidas. Amém? Tanto as da igreja como as nossas. Paulo disse em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, segundo a riqueza dele, não segundo a nossa.
Não é segundo o que eu tenho no bolso agora, mas é o segundo o que a palavra de Deus diz. Por isso o povo de Tessalônica estava no meio de muita prova de tribulação, mas ainda estavam felizes, porque eles receberam a palavra. E Paulo está dizendo em Filipenses também, para essas igrejas da Macedônia: e o meu Deus é segundo a sua riqueza, não é segundo a minha, não é segundo a minha condição, é segundo a condição dele. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma ou todas elas as nossas necessidades. Essa palavra cada uma significa todas elas, nenhuma necessidade vai ficar para trás. Nenhuma necessidade vai ficar sem ser suprida. Todas as coisas. E Salmo 23 se tornando uma verdade para nós. O Senhor é o meu pastor, e porque agora Ele é o meu pastor, nada, nunca vai me faltar. Não é que vai me faltar hoje, mas a revelação de que o Senhor é o meu pastor vai me fazer andar em uma condição de que eu nunca mais vou experimentar falta. Chega de escassez, chega de falta. Há um tempo de ser suprido, de ser abastecido por Deus, em nome de Jesus. Aleluia, pode trazer para cá. Quem viu o culto hoje pela manhã ou ontem à noite lá em Guará? Levanta a mão sim, aleluia. Vocês viram que o pastor Janduí canta, né? Quem sabe um dia eu também, né? Eu poderia hoje, né? Eu Shaddai. Aleluia, né? Foi horrível, Romeu. Pelo amor de Deus, nunca mais faz isso. Pode deixar, nunca mais vou fazer, amém? Vou treinar. Quem fez aniversário essa semana, para que a gente possa orar por você? Pode ser aniversário de nascimento ou de casamento também. Tem alguém? Aleluia. Não? Tá todo mundo orado já. Então só vou dar alguns recados para a gente encerrar. Vai ser bem rápido, pode até ficar de pé mesmo. Ali no fundo tem a cantina, né? Que a gente tem essa cantina aqui. A Selma sempre promove isso com o coração aberto mesmo e disponível para que a gente possa suprir algumas necessidades, inclusive o que a gente pagou aquele ar-condicionado lá do fundo com essa cantina que ela tem feito, e agora a gente está pagando esse daqui, em nome de Jesus. Eu não aceito mais esse negócio ficar parado aí não, em nome de Jesus. Quantos creem que vai chegar um baterista para esse lugar? Amém? Em nome de Jesus. Está preparado para ele aqui. Isso aqui para mim é a prova. Isso aqui para mim é a prova de que Deus sempre envia recursos, mas nós é que às vezes escolhemos estar fora do propósito. Sempre está tudo aqui disponível. Então o que o que a gente não teve hoje, não foi pela falta de coisas que não tem livre-arbítrio que vem quando a gente chama. Foi pela escolha de alguém. E não é só um que eu estou falando não, e nem estou falando de um. Porque eu creio em nome de Jesus que nós vamos poder ter mais de uma banda. Porque talvez a gente está falando da bateria, porque hoje está sem. Mas se a gente for pensar, cadê o tecladista? Eu sei que tem um aqui, mas pode ter mais, em nome de Jesus, amém? Mas cadê os outros violeiros, então? Aleluia. Não é isso? Cadê os outros baixistas? Não vai ficar só neles. Assim como não vai ficar só nos diáconos que a gente tem, não vai ficar só nos ministros, mas vai ficar para muitos outros, em nome de Jesus Cristo. O plano de Deus nunca para. Amém? Eu ia dar o recado, tem que dar logo, pastor, fica inventando. Terça-feira agora, a gente sabe que o ministério sempre tem, né? Toda terça de manhã tem o Toda Terça. E agora Moreira César tem o Toda Terça de Moreira. Que é toda terça tem oração às 8 da noite aqui, amém? Então o ministério tem o Toda Terça e aqui em Moreira também tem Toda Terça. Toda terça tem oração. Tem palavra de manhã e oração à noite. Impossível a gente não ser alcançado. Quinta-feira a gente está de volta às 8 horas também. Quinta-feira não é café com leite, tem sido uma bênção às quintas-feiras, não falte, convide pessoas. Domingo a gente está de volta, fortalecendo a visão às 9 da manhã lá em Guaratinguetá, sempre, todo mundo está super convidado. Depois a gente está de volta no nosso culto da família às 18 horas. Anota essa data aí, por favor, dia 30 de maio do mês que vem. Vai rolar aqui um culto no sábado, e a gente não tem o nome desse culto ainda, mas eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Pastor, é culto de jovens? Eu não sei se eu vou dar esse nome ainda, a gente vai conversar com algumas pessoas ainda como vai ser o nome do negócio. Mas eu encorajo você a anotar isso. Tem mais de um mês para frente ainda, dá para a gente se organizar para estar. Eu só te oriento a prestigiar as coisas que a igreja promove, porque nós vamos ver, gente, nesse culto, o crescimento de muitas pessoas aqui, em nome de Jesus Cristo. Fique atento para isso. Que mais? Eu preciso conversar com quem está fazendo rema, seja primeiro ou segundo ano, rapidamente aqui no fundo. Vou dar uma palavrinha de 5 minutos com vocês
E o Marco quer conversar com os diáconos homens. Aonde, Marco? Aqui, à direita, à esquerda, ali? Pronto, aqui no cantinho, tá bom? Então é isso. Beijo no coração. É o discipulado, gente, pelo amor de Deus, não deixa eu esquecer disso. Deve ter até um cartaz aí, se não tem, nós achamos. Semana que vem, no domingo, às 9 da manhã, começa o nosso discipulado. Não vai ser difícil, gente. É um domingo sim, um domingo não. Às 9 da manhã para você vir. Quem que precisa fazer o discipulado? Todo mundo que se considera membro dessa igreja. Se você nunca fez o discipulado dessa igreja, você deve estar presente. Vai ser uma bênção. Eu creio mesmo em um tempo de destravamento nessas aulas que nós teremos. E é diferente, eu te garanto, de outros discipulados que você já deve ter feito em outros lugares. Pode ter certeza disso. São outras matérias, outras coisas que a gente vai aprender, tá bom? Beijo no coração. A gente vai se falando aí. Passa ali na cantina. Deus é bom.